Boa noite novamente. É chegado o momento de fazermos estudos e reflexões do projeto Espiritizar. Hoje é o segundo encontro que fazemos da obra A Obsessão Silenciosa. Tivemos apenas a apresentação da obra no nosso estudo anterior. Esses estudos já estão disponibilizados no nosso canal no YouTube. Hoje nós iremos iniciar o segundo capítulo do livro. Lembrando que o objetivo maior nosso é estimular a leitura de todo o livro. Aqui em Caruaru, na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, você pode encontrar essa obra, inclusive com abatimento sobre o preço da editora. Então, são vários e vários capítulos que nós iremos analisar. Hoje será o que é e como se instala a obsessão silenciosa. É o início desse capítulo, esse encontro de hoje, que irá se dividir em vários encontros, tá? Depois teremos a energia mental e o processo obsessivo, como acontecem as influências espirituais, o mecanismo da obsessão simples e como se manifesta a obsessão silenciosa. Aqui apenas os primeiros capítulos do livro. Uma obra muito importante que faz parte da série Saúde Espiritual do projeto Espiritizar. Vamos então para uma breve reflexão de uma mensagem de Emmanuel que trouxemos para a introdução do nosso estudo. No livro O Evangelho comentado por Emmanuel, comentário ao Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Separamos apenas um tópico da mensagem que nos chamou mais a atenção. A mente é a casa viva, onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto de nosso domicílio espiritual. Vamos então fazer aqui algumas observações em cima desse conteúdo que Emmanuel nos traz. Ele nos chama a atenção para algo extremamente significativo: a consciência de responsabilidade sobre a elaboração dos nossos pensamentos. E para isso ele começa dizendo que a mente é a casa viva onde cada um de nós reside. Dependendo da qualidade predominante dos nossos pensamentos, nós podemos ter uma casa iluminada ou uma casa sombria, uma casa organizada, harmonizada ou desequilibrada. Isso vai depender de como os nossos hábitos mentais participam e trabalham ao longo do dia. E sobre essa advertência, Emmanuel acrescenta: segundo as nossas próprias concepções. Então, não podemos responsabilizar os outros, nem as circunstâncias exteriores a nós, pela qualidade dos pensamentos que temos. Essa qualidade diz respeito às escolhas do nosso espírito, com consequências importantes para nós mesmos. E ainda enfatizando essa questão, Emmanuel acrescenta: a imaginação, que é fruto das nossas criações mentais, é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Então, a casa onde verdadeiramente nós moramos é a casa mental.
e aquilo que elaboramos como marca predominante na nossa imaginação, nas nossas construções mentais, diz respeito à qualidade dessa casa na qual habitamos diariamente. É evidente que essas advertências de Emmanuel, elas se direcionam para que nós estejamos cada vez mais atentos e atuantes na construção, na elaboração de pensamentos, de criações mentais, coerentes com a paz, com a felicidade, com o Evangelho de Jesus, com as propostas de planificação verdadeira para a nossa vida. Vamos então iniciar o nosso tema, o que é e como se instala a obsessão silenciosa. Como acabei de citar, iremos apenas iniciar hoje esse tema desse capítulo. Terá alguns encontros para que, de fato, adquiramos conhecimento necessário sobre o que é e como se instala a obsessão silenciosa. Mas vamos para o nosso primeiro conteúdo desse tema esta noite. Aqui inicia-se uma referência à passagem do livro A Gênese, no capítulo 14, item 45, que nos adverte sobre esse nosso tema da seguinte forma: pululam, multiplicam-se em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Então, estamos cercados de espíritos em todos os lugares e ambientes. Eles pululam em torno da terra e nos vários lugares em que nós atuamos ao longo do dia, em nossa casa, na vida social, no ambiente de trabalho. Mas a questão mais delicada não é essa. A questão mais delicada é a qualidade da predominância desses espíritos, que é caracterizada como maus espíritos. E é o resultado da predominância da inferioridade moral da maioria de nós. E é evidente, aqui nos é chamado a atenção, de que a presença desses maus espíritos, eles têm uma ação malfazeja, doentia, desequilibrante, e que devemos observar que esse fato se dá por serem eles parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A Terra é um mundo de provas e expiações. O que marca a característica geral dos habitantes da Terra é uma carga de débitos, de desequilíbrios e de problemas que são trazidos por todos nós para serem resolvidos durante a nossa experiência encarnatória. E aqui, para que nós não nos surpreendamos nem um pouco com isso, é que o resultado, a predominância dos maus espíritos. E por isso mesmo, Jesus já havia deixado reiteradas vezes nos evangelhos advertências sobre orai e vigiai. Porque ele apontava justamente
para essa questão. À medida em que nós vamos nos esclarecendo sobre esse assunto, que é o objeto desse livro, a obsessão silenciosa, nós vamos adquirindo instrumentos para, de forma mais eficaz, utilizar as ferramentas que Jesus nos trouxe, a atenção, a vigilância, a oração, e mais, percebermos as nuances e detalhes dessa intromissão obsessiva a qual uma grande parte da humanidade tem estado submetida. Prosseguindo, a obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Aqui é a questão que também é extraída do livro A Gênese, como citamos anteriormente, nos adverte o seguinte, de que por trás de muitas doenças, de muitas enfermidades, de muitas atribulações, problemas e questões que passamos no dia a dia, a presença da influência espiritual obsessiva se evidencia. E por isso os espíritos nos dizem que esse fato deve ser encarado por nós como uma provação ou expiação e aceita com esse caráter. E aí diríamos alguns, mas se é assim, se é uma provação ou expiação, por que agora esse esforço para eu me esclarecer, para eu estabelecer barreiras, para eu sair de um processo obsessivo simples, que é o objetivo maior desse estudo? Se é uma provação ou expiação, ora, dificuldades e doenças, sejam de origens espirituais ou físicas, envolvem a todos nós. Mas o uso do livre-arbítrio de forma coerente em nós preza por a busca de um estado de equilíbrio orgânico e de saúde que envolve também a saúde de ordem espiritual, que, aliás, é o objeto desse livro que faz parte da série Saúde Espiritual. Então, é natural que todos nós busquemos os meios, os elementos para que não sejamos vítimas de processos obsessivos ou, se estivermos sendo, encontrarmos a maneira eficaz de sair, de superar o processo obsessivo. Então, tá certo, é provação ou expiação, mas não significa que não estejamos ao máximo procurando meios para superar. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Que é o caso de aspectos mais graves da obsessão, como aqueles associados à subjugação ou à fascinação.
O objetivo maior do livro que nós estamos analisando, voltamos a dizer, é analisar a obsessão simples, tá? Aqui também sob o título de obsessão silenciosa. Então, de forma geral, como o texto nos chama a atenção, a obsessão ela tem diferentes caracteres, né, da forma com a qual ela atua e se expressa na pessoa. Mas, em todas elas, o que caracteriza é a ação persistente de um espírito mau sobre o indivíduo. Essa é a característica que leva a denominarmos obsessão. É evidente que a proposta maior de libertação do Evangelho do Cristo, a sua missão de Salvador, de Libertador, engloba perfeitamente a libertação de processos obsessivos. A questão desse tema ser desdobrado na doutrina espírita e em livros como esse que estamos analisando é pelo fato de que o objetivo maior, a missão do Consolador prometido por Jesus, é lembrar os ensinos do Mestre e trazer ensinos, detalhes, aspectos novos que naquela época Jesus não trabalhou com os seus discípulos, mas que agora nós somos chamados a buscar o estudo, o entendimento desses detalhes, para que, de fato, tenhamos êxito e não nos tornemos vítimas de processos obsessivos. A obsessão silenciosa, essa simples obsessão moral, sem sinais exteriores perceptíveis, a que Kardec se reporta, também chamada de obsessão simples, que apesar do nome, não significa que seja um caso simples de obsessão, como pode parecer para o leigo. Realmente nós iremos analisar essa questão, sobretudo pelo aspecto de que, por trás de muita reencarnação fracassada, está a presença da obsessão simples, arruinando projetos e planejamentos reencarnatórios, entravando as possibilidades de realização e de vivência do bem, do amor e da caridade que poderíamos lograr utilizando-nos das possibilidades que a revelação espírita nos traz, associada ao Evangelho de Jesus. Mas essa influência espiritual obsessiva tem levado a muitos fracassos reencarnatórios. E é por isso que houve todo esse cuidado na elaboração desse livro, A Obsessão Silenciosa do Projeto Espiritizar. A realidade espiritual é que nós vivemos cercados de testemunhas, de espíritos que nos rodeiam e que, dependendo do seu interesse, podem auxiliar ou perturbar a nossa vida. No Livro dos Espíritos, na questão 456, veem os espíritos tudo o que fazemos? E os benfeitores espirituais responderam: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Daqui nós podemos tirar inúmeras observações e consequências desse teor. Primeiro, o fato de que
O próprio apóstolo Paulo já dizia, né, em uma de suas cartas, que nós vivemos cercados por uma multidão de testemunhas, e ele se referia à presença dos espíritos desencarnados. A questão toda é o que vem adiante desse texto que trouxemos, que, dependendo do seu interesse, podem auxiliar ou perturbar a nossa vida. Aí é que está a questão. É importante frisarmos primeiramente um aspecto aqui. O fato de sabermos, de termos o conhecimento dessas presenças espirituais, já é um ponto positivo. Um segundo ponto positivo é termos certeza e convicção disso. Mesmo que não tenhamos mediunidade de vidência ou não tenhamos nenhum tipo de percepção extracorporal mais segura para detectar a presença deles. Mas nós temos o conhecimento. Temos o esclarecimento que a doutrina espírita traz e que deixa bem claro para nós que em todos os lugares, em todos os ambientes, a presença de espíritos desencarnados faz parte da realidade que vivemos. E dependendo da característica predominante dessas presenças, nós podemos identificar pelo tipo de pensamento que mais frequentemente nos acessa, nos acolhe. Pensamentos bons, pensamentos associados à vivência dos ensinos de Jesus, pensamentos fraternos, ideias que trazem perspectivas de como melhor vivenciar a caridade e o amor ao próximo, presença de espíritos bons, ideias de preocupações, ideias associadas a desequilíbrios morais, a desequilíbrios emocionais como o ciúme, o excesso de possessividade, presença de espíritos inferiores, buscando nos perturbar. A escolha do material predominante na nossa mente, como comentamos na introdução do estudo na mensagem de Emmanuel, diz respeito a nós mesmos. Diz respeito à responsabilidade que temos na característica de pensamentos que habitualmente escolhemos manter. Por essas características, temos ideias das interações espirituais que se dão ao nosso redor. No Livro dos Espíritos, agora na questão 457, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. É claro que esse conhecimento que nos é trazido pela doutrina espírita repercute em que percebamos de forma clara a responsabilidade grande sobre as nossas escolhas mentais, né? De como, ao longo do dia a dia, a nossa preparação antes de dormir, isso também é importante. Quando acordamos, se temos um espaço de estabelecer uma conexão com o nosso anjo da guarda, com os espíritos do bem.
Atenção a esses cuidados significa coerência de responsabilidade com o que sabemos. Ter atitudes descuidadas. Passar o dia envolvido de uma forma pertinaz com objetivos de ordem material, sem haver espaços para reflexões espirituais, interesses, como se diz popularmente, do terra a terra, fazendo parte quase que total do que a gente pensa, do que a gente faz durante o dia a dia. Bom, quanto mais o pensamento nosso estiver em conexões com objetivos materiais, mais os espíritos que têm interesse nessa área estarão ao nosso lado. Os espíritos que continuam presos a questões materiais e que estão desencarnados, mas nem por isso menos atentos a se conectar com as pessoas que guardam interesses semelhantes aos deles. Então, nós somos chamados a trabalhar diariamente com a consciência de estarmos em uma dimensão dupla, com o corpo material atuando no plano físico, mas também com o corpo espiritual que atua e se relaciona com o plano espiritual. Quer durante o dia, durante as horas em que estamos fisicamente acordados, quer durante a noite, quando estamos dormindo. Saber e ter certeza que nós participamos a todo momento dessas duas realidades da vida é muito importante. Para que a atenção, a vigilância, o cuidado com os pensamentos estejam, de fato, fazendo parte das nossas horas. Então, nem atos, nem pensamentos nós podemos dissimular. Nós podemos falsificar, iludir aos espíritos desencarnados. Todas as vezes que pensamos, nós exteriorizamos aquilo que Kardec denomina em A Gênese de a fotografia do pensamento. A realidade que estamos pensando e os espíritos que nos rodeiam vão se utilizar desses pensamentos conforme aquilo que os move. Então, aqui vamos tomando um conhecimento mais minucioso sobre como o pensamento nosso atua, tem uma impregnação fluídica em torno de nós, e que no livro A Gênese, Kardec denomina esse fato de fotografia do pensamento. A realidade do que estamos pensando, dos nossos hábitos mentais, cria como uma fotografia, um espelho que reflete o conteúdo predominante. E é por ele que os espíritos que nos rodeiam facilmente percebem o material predominante em nossos interesses espirituais. Isso é demonstrado de forma minuciosa no livro Ação e Reação. No caso, está logo nos primeiros capítulos, de um espírito que, se me lembra o nome, é Antônio, dono de uma propriedade rural, que recebeu por herança, e a qual espíritos desencarnados estabeleceram um vínculo de ligação
e de busca de vingança, porque houveram sido assassinados para não usufruírem daquele sítio de uma fazenda que agora pertencia, não é Antônio, não é Luiz, a Luiz. E no livro Ação e Reação, André Luiz vai trazer para nós em minúcias como se dava essa influência mental, inclusive quando ele ia dormir, e fazia com que ao acordar a predisposição para a ganância, para a apropriação de bens, envolviam o Luiz. Então, é isso que ocorre. E nós somos reiteradas vezes advertidos sobre isso. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Uma alma pode ler noutra alma, como no livro, e ver o que é perceptível aos olhos do corpo. Aqui a gente vai notando, né, a seriedade da questão. Tá? Os mais secretos movimentos da alma repercutem no seu envoltório fluídico, nosso corpo espiritual. Ora, estivemos estudando no livro Passe e Água Fluidificada. Os estudos estão em nosso canal. Estudo que levou vários meses, 6 a 7 meses. Ali nós estudamos de que, ao levarmos em conta que mais de 70% do nosso corpo é água, e que a água recebe influência por ser o elemento mais volátil, a influência do pensamento e das emoções, podemos facilmente deduzir, né, o resultado que fazemos com o nosso próprio corpo, com a nossa água, ao não cuidarmos devidamente da qualidade dos pensamentos nossos. E mais ainda, quando eles repercutem nesse envoltório fluídico e que torna facilmente perceptível pelos espíritos desencarnados aquilo que é objeto do nosso interesse. E para esses interesses, os vínculos se estabelecem com eles. Ao perceber os nossos pensamentos e sentimentos negativos, os benfeitores espirituais, com muita compaixão, vão nos intuir a superação desses pensamentos e sentimentos. Para nos ajudar, incentivando pensamentos e sentimentos salutares. Isso é muito bom, né? Ao perceber os nossos pensamentos e sentimentos negativos, os benfeitores espirituais, com compaixão nossa, vêm nos intuir a superação. Para nos ajudar e nos incentivar a termos pensamentos e sentimentos salutares. Como estamos tendo agora, através desse estudo. O estabelecimento de ideias saudáveis, de estarmos agora mais atentos e mais cuidadosos com o material dos pensamentos nossos, vem desse amparo direto e indireto dos benfeitores espirituais. Mas também, no nosso dia a dia, eles procuram nos ajudar. A questão toda é estarmos sensíveis
a ajuda que eles nos trazem. Já os espíritos inclinados ao mal vão incitar, estimular esses pensamentos e sentimentos para encontrar maneiras de nos perturbar. Isso acontece em situações que vão desde a simples influência até processos bem mais complexos de obsessão. Então, por um lado, temos a ajuda dos espíritos benfeitores. Por outro lado, a presença de espíritos associados ao mal e que procuram, para nos perturbar, incentivar mais ainda esse tipo de pensamento negativo. O fiel da balança está na vontade do nosso espírito. Se vai preponderar para o aspecto positivo ou para o aspecto negativo. É decisão do nosso livre-arbítrio. É para isso que aqui nós somos chamados a atenção. Então, meus amigos, esse é o primeiro estudo do assunto do livro mesmo, Obsessão Silenciosa. Tivemos anteriormente apenas a introdução. Claro que esse assunto nós iremos dar prosseguimento nos próximos encontros. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações e procuremos adquirir este livro, A Obsessão Silenciosa. Livro muito importante do Projeto Espiritizar, da série Saúde Espiritual. Até o próximo encontro e uma boa noite a todos.